Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos o último dos textos da irmã Peg Fonseca. Lembrando que ela fez o nosso devocional de 8 a 24 de fevereiro. Lembrando que ela é mestre em educação religiosa e bacharel em letras. E ela não mora aqui no Brasil. Ela mora em Walton, Kentucky, nos Estados Unidos. Então a irmã Peg se despede aqui, né? Esse é o último texto que ela escreve do Manancial. Lembrando que o texto chama-se Carta Graciosa e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o intuito de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Peg Fonseca. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Sempre deixando muito claro que eu não tenho nenhuma formação teológica e que é realmente aquilo que eu entendo, não vem do meu coração, tá bom? Quero pedir que, se vocês não se inscreveram no canal, que o façam, para que ele possa progredir e a palavra de Deus possa ser espalhada para outras pessoas, tá bem? E assim, se vocês puderem compartilhar, vai ser bem bacana, porque também a gente vai poder dizer o que quer dizer essa carta graciosa, né? Que a irmã Peg escreveu esse texto a respeito. Então, outras pessoas vão conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos porque é tão bom poder ler a tua palavra. Nela encontramos entendimento, discernimento, descanso e orientação. Que nós possamos, Senhor, aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar hoje e colocar em prática. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Filipenses, né, chamada Carta da Alegria. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos do capítulo 1. E o texto chama-se Uma Carta Graciosa. Então, esse trecho da carta do irmão Paulo que a gente vai ler lá para o pessoal de Filipos, os nossos irmãos lá de Filipos, é considerado uma das passagens mais, assim, afetuosas e encorajadoras do irmão Paulo, do apóstolo Paulo. Então, a gente vai destacar aqui alguns pontos que revelam essa mensagem como graciosa, né? Então, nós vamos falar aqui de 5 pontos. O primeiro deles é saudação e comunhão. O irmão Paulo e o irmão Timóteo, eles se apresentam como servos de Jesus Cristo. Então, a saudação é dirigida a todos os santos em Cristo Jesus. Santos no sentido de serem separados para Deus, né? Todos aqueles que estavam lá em Filipos, incluindo líderes e os diáconos. Ele invoca o quê? A graça e a paz. Um lembrete de que a vida cristã começa e se sustenta pela graça divina. Eu gosto muito dessa saudação, graça e paz. Outra coisa que é importante é termos gratidão e alegria. O irmão Paulo, ele agradece a Deus pela vida de cada um dos filipenses, né? Então, quando ele escreve para eles, ele fala, olha, eu agradeço a Deus por vocês. Ele fica contente pela parceria daqueles irmãos no evangelho, desde o primeiro dia até aquele momento em que ele estava escrevendo a carta e que ele estava preso, né? A carta transmite um tom caloroso, quase familiar, mostrando que a fé cria laços, né, de amizade e de gratidão. Outra coisa que a carta mostra é a confiança na obra de Deus. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, fala que aquele que começou a boa obra na gente vai terminar. Até o fim, Jesus vai terminar essa obra, até o dia de ele voltar. Então, essa é uma mensagem de graça, graciosa, né? Porque ela lembra que o crescimento espiritual não depende apenas do nosso esforço, mas da fidelidade de Deus. Outra coisa é o afeto profundo. O irmão Paulo diz que os filipenses estão no coração dele, partilhando da graça, tanto em suas prisões, quanto na defesa do evangelho.
Ele então testemunha o amor que sente por eles na afeição de Cristo Jesus. E por último, né, e não menos importante, é a oração pela maturidade espiritual. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai falar que ora para que o amor deles cresça em conhecimento e discernimento. O objetivo é que sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça. Então a carta vai mostrar que a graça não é apenas um consolo, mas também transformação para uma vida frutífera. E qual que é a mensagem principal, então, disso que nós vamos ler de Filipenses 1, de 1 a 11? É dizer que essa carta é uma carta graciosa, porque ela expressa gratidão e alegria mesmo em meio à prisão. O reforço que a obra de Deus é contínua e é fiel. A demonstração do afeto sincero e oração pela comunidade de Filipos, esperança e confiança, esperança e crescimento espiritual. Moral da história: o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve não como alguém que está derrotado, longe disso, ele está preso, mas ele não está derrotado. Ele escreve como um amigo cheio de graça e de esperança, mostrando que a verdadeira alegria vem da comunhão com Cristo e com os irmãos. É muito bonito isso, né, irmãos? Então vamos ler Filipenses 1, de 1 a 11. E diz assim, saudação. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, escrevemos esta carta a todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço a meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que seja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha do que eu estou dizendo. Estou dizendo a verdade quando afirmo que meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Jesus Cristo. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Amém? É uma carta maravilhosa, né, irmãos? Muito legal. Bom, então o texto chama-se Carta Graciosa e a irmã Peggy Smith Fonseca escolheu o versículo 3 que diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Bacana, né? Bom, aí a irmã Peggy fala que não faz muito tempo o cunhado dela morreu. E aí ela recebeu assim um cartão muito bonito das amigas dela, das senhoras da academia lá onde ela faz ginástica. E ela disse que esse cartão chegou num momento muito importante, porque estava sendo difícil suportar aquela situação. Então, elas acabaram por encorajá-la, né? Essas amigas a deixaram bastante emocionada. Então, essa carta que a gente acabou de ler do irmão Paulo, do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, foi uma expressão de amor. Foi uma expressão de amor. Se você ler lá no versículo 7, foi uma expressão de aprovação, como está no versículo 4 e 5, e foi uma expressão de encorajamento, como está no versículo 6. Então, você pode imaginar, né, que a igreja ficava assim, super ansiosa para receber uma carta do irmão Paulo, né, e devia ser uma alegria quando a carta chegava, porque não é como hoje, que é tudo muito rápido, vai pela internet, chega rapidão. Não, né? Demorava, ia por navio, ia por um emissário, era bem complicado. Então, quando a carta chegava, era uma alegria. E a irmã Peggy também, ela menciona um famoso
pintor holandês, que era Johannes Vermeer, que pintou um quadro de uma mulher lendo uma carta. É bem expressivo o quadro. Se vocês depois tiverem curiosidade, vocês dão lá um Google. Então, é uma mulher que lê uma carta e dá a sensação até que ela tá, assim, mexendo os lábios. Ela segura o papel, assim, perto da janela e parece que aquela carta é a coisa mais importante do mundo que ela recebeu. Então, por que que a irmã tá falando disso, né, do cartão que ela recebeu das colegas lá da ginástica quando o cunhado dela morreu, desse quadro, né, do Vermeer, quando a moça recebeu a carta? Porque não é pouca coisa quando a gente envia ou recebe uma mensagem significante. Não importa se ela vem num cartão, se ela vem num papelzinho, se ela vem por WhatsApp, se ela vem pelas redes sociais. O que há de importante é que ela seja realmente sincera e significante. Não é aquelas mensagens de dedada, né? Que você pega lá aquela mensagem tudo igual e manda para todo mundo igual. Não, é importante aquela mensagem que foi escrita especialmente para você. Isso é fundamental. Então a pergunta que não quer calar é: quando foi a última vez que você encorajou alguém com uma mensagem? Sem ficar dando dedada lá e mandando a mesma mensagem igual para todo mundo. Não é disso que eu tô falando. É pensar numa pessoa e falar: vou escrever uma mensagem para ela. Pega o WhatsApp, ou pega a caneta, pega um papel, ou coloca no Face, ou no Insta, ou no Threads, ou TikTok, sei lá, onde for. Mas quando foi a última vez que você encorajou alguém com uma mensagem realmente significante? A gente muitas vezes a gente é muito rápido para criticar alguém, mas a gente é muito lerda para encorajar as pessoas. Então temos que pensar a respeito disso. Temos que investir em palavras que falem ao nosso coração, que toque o coração das pessoas que sofrem, que estão desanimadas, que estão enlutadas, que estão passando por grandes desafios. Nós temos que nos lembrar desses irmãos. Nós temos que fazer algo para tentar encorajá-los. Então, outra pergunta que não quer calar. Será que o Espírito Santo não está incentivando você agora, nesse momento, a mandar uma mensagem para alguém hoje? Pensa nisso. Bom, o nosso manancial termina aqui. Essa é a última mensagem da irmã Peggy Fonseca para este ano. E ela termina o manancial assim: ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. É o que está em Provérbios 15, 25. Agora eu vou aqui deixar o meu abraço diário de urso. E lembrar vocês que, assim como a carta graciosa de Paulo, para nós que sabemos que podemos mandar muitas mensagens graciosas, para nós o abraço é super possível. Inclusive, abraço consola. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar deixando aqui uma frase do reverendo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.